suspense, ó. Glória a Deus, viu? Que bom, né? Na época de Jesus não tinha isso. Gente, o tema desta noite é Jesus quebrando protocolos. Olha que benção. Jesus quebrando protocolos. Afinal de contas, o que vem a ser protocolo? Você vê aí o presidente da República, ele quebra todos os protocolos que existem. Ele vai e sai de moto, senta na garupa, leva alguém na garupa, sem capacete, quer dizer, quebrando o protocolo. Porque o protocolo é feito pela segurança dele. Olha, o senhor tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, mas ele quebra todos os protocolos. A definição de protocolo é que é um conjunto, de informações, decisões, normas e regras. Isso chama-se protocolo. Então, quando você quebra a regra dentro de uma empresa, você está quebrando o protocolo. Então, você tem que ter esse cuidado. E eu consegui encontrar Jesus quebrando alguns protocolos. Bacana isso. Pelo menos ele nos ensina essa finalidade. Você pode imaginar um lugar, vem comigo, ó. Você imagina um lugar muito visitado por pessoas doentes. Não é hospital não. Tem paralíticos, tem cegos, tem surdos, tem mudos. Que lugar, né? Então vem comigo aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Por favor aí, Enzo. Evangelho de João, capítulo 5, NAA. Versículo 1. Olha só, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: se sou eu responderia o quê? Quero. Mas ele não respondeu quero. Ele colocou imediatamente: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Que briga, hein? Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: 2 pontos. É sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Religiosidade mata, né, gente?
Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Você vê que coisa interessante? Nós temos nesse texto diversas situações que hoje não é diferente. Jesus sem liberdade de atuar, alguém, perseguindo ele, mas vai se fazer o quê? Bem, o tanque de Betesda era um local visitado por muitas pessoas, como eu falei anteriormente, e li para confirmar, pessoas enfermas e inválidas. Essas pessoas se reuniam naquele local com a esperança de serem curadas quando as águas do tanque fossem agitadas. Você lembra de Porto das Caixas? Quem lembra aí? Não lembra? Vocês são muito jovens, né? É da linha católica, Porto das Caixas, o pessoal ia lá para serem curados. Que a imagem, segundo os católicos, ela sangrava. E aí? Então você vê que a maior parte da nossa caminhada é a fé que manda, gente. Se nós tivermos fé, com certeza nós vamos chegar longe. Vamos ser curados, vamos ser libertos, vamos vencer. Amém? É o princípio de fé. Você lembra da lama de Sepetiba? Isso você lembra. Quem lembra aqui? O pessoal ia lá, tomava banho de lama. Para ser curado. Gente, se lama curasse, pato não morreria. Porco também não. Mas quantas pessoas saíram curadas de Sepetiba? Aqui agora tem o tanque de Betesda, que a gente não vai entrar nesse detalhe. A pessoa podia mergulhar ali, ia sair doente, a menos que, 2 pontos, o anjo balançasse a água. E caramba, que coisa maravilhosa. Vamos lá. Regras. Começa a regra, só podia entrar quando a água era agitada. Amém? Antes disso não. Então a primeira regra, não dava para entrar com a água parada. Eu fico imaginando aquele montão de gente ali, e não devia cair um só. Quando a água era agitada, era um tal de pularem, mergulharem.
era a oportunidade de serem curados. Então, estamos agora diante de uma regra. Quem agitava a água era o anjo. Detalhe do texto. Olha só. Mas só o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então não adianta todo mundo mergulhar. Só o primeiro. Então você vê a dificuldade de um paralítico. Como vai ser o primeiro? Ele disse lá, né, que não tinha ninguém para ajudar. Outra regra, que é essa, né? Deixa essa regra do primeiro a entrar no tanque. E ele diz para Jesus: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Essa palavra entrou no meu coração para dizer para você: talvez você esteja vivendo um momento assim. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém que me compreenda. Não tenho ninguém que me tolere. Não tenho ninguém que me aceita. Era a situação desse homem aqui. Ele estava vivendo um quadro na vida dele, e não era pouco tempo. E mesmo ali, em meio àquela multidão de pessoas, ele se sentia só, sem ninguém para ajudar. E quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos nessa condição? Porque ali, nesse aspecto, todos estavam ocupados demais com seus próprios problemas e procurando solução. Todos estavam ali querendo ser abençoados, querendo ser curados. Como então parar para dar atenção a alguém paralítico que está ali? O paralítico era apenas mais um que buscava desesperadamente a cura. Era mais um. Aí você tem que se colocar no lugar dele, para a gente poder entender por que Jesus tomou certas atitudes dentro desse contexto. Primeiro, 38 anos. Aí surge uma oportunidade, mas não tem quem o ajude. A gente não vai ficar aqui pensando, 38 anos ele passou ali, porque tem esse questionamento nos estudos bíblicos, né? Nos comentadores. 38 anos ele estava ali, à porta, à beira daquele tanque, não sei. Ou 38 anos ele era paralítico. Quem levou ele para ali? São coisas que a Bíblia não relata. Mas relata sim, que ele era mais um, que queria ser curado, e por isso estava ali. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. Há uns dias atrás, Jesus tinha curado um leproso. Olha só que coisa maravilhosa. Tinha curado um leproso. Então isso animou o coração desse homem. Falou: caramba, se Jesus curou, né? Ou se esse homem curou, né? Vamos usar esse termo, porque você viu que ele nem sabia quem tinha curado ele.
Jesus não se identificou. Jesus não tinha um crachá. Hoje nós vemos tanta identificação, né? Alguns aí, ou a maioria, né, se identificando. Jesus não fazia questão de se identificar. Há 38 anos. Você que se sente desse jeito, se sente desprezada, explorada, sem ninguém. Acredite, Jesus, Ele vai quebrar o protocolo para te socorrer. Amém? Para te socorrer, para te abençoar, para te dar paz, para te dar vitória. Ele vai fazer isso, como fez com esse homem aqui. Outra regra no texto. Essa é pesada, gente. Aquele dia era sábado. E aí? Está vendo? Jesus não podia curar e o homem não podia carregar o leito. Gente, dá para entender isso? Jesus tinha que agendar. Olha só, vocês por favor não vão lá no tanque de Betesda sábado, porque eu sou proibido de curar no sábado. E você que tem a sua muleta, sua cadeira de rodas, você que tem o seu leito, você não vai poder levar, porque sábado não podia fazer nada. Puxa vida, você prestou atenção nessa situação? Jesus quebrou mais uma regra, curou e mandou o rapaz, o homem, levar o seu leito. Você está acompanhando o raciocínio? Jesus quebrando protocolos. Você precisa entender que todos nós temos obstáculos para vencer, para conquistar. A coisa não é fácil. Só que isso vai acontecer no momento de Deus. Amém? No momento de Deus. Fora disso não acontece. Você já imaginou se esse homem, vamos, explorar aqui um pouco, se esse homem estava ali há 38 anos? Pensa nisso. A mulher esperou 12 anos com uma hemorragia. Caramba! Eu não estou afirmando que ele estava ali na beira do tanque 38 anos. Por quê? Porque os estudiosos têm essa dúvida, que o texto não é claro com relação a isso. Mas se era um homem que fazia dali o seu local de esmola. Quantos nós, quem trabalhou lá no centro da cidade, via, eu trabalhei ali próximo ao Campo de Santana, próximo a uma igreja que tem ali, católica, e ali tinha pessoas paralíticas que todo dia estavam ali pedindo uma ajuda. Bacana? Lembrando, todos nós temos obstáculos. Você já imaginou se ele chegasse lá, ou estivesse lá e tivesse uma comissão para servi-lo? Vem cá, meu amigo, me dá a mão, olha, fecha a boca e o nariz, que na hora que o anjo balançar a água, eu vou te jogar lá dentro. Agora é o seguinte, se você não ficar curado, tu morre afogado. Topa? Topa.
Você percebe que a gente não tem essa primazia? A gente, lamentavelmente, não tem as pessoas a nosso serviço, nem sendo paralítico. Gratidão, mais alguma coisa que surge dentro do texto. Mais tarde, o desconhecido, a gente conhece porque está escrito. Mais tarde, o desconhecido que curou esse homem, ele encontrou o ex-paralítico no templo. Agora que eu quero trazer você a realidade da nossa vida hoje. O que nós estamos fazendo hoje com os cultos a Deus? Negligenciando. Sabia? Você só vai ao culto se o culto te preenche. Gente, se a palavra de Deus não preenche, mais nada preenche. Esse homem foi curado, levou o leito não sei para onde e foi agradecer a Deus lá no templo. Amém? Porque lá Jesus encontrou ele. Hoje está difícil de tirar você uma quarta-feira para vir aqui. Nem oração forte. Domingo de manhã para estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a tua vida é muito mais importante que isso. Você tem muita coisa muito mais importante do que isso. Esse homem foi lá agradecer a Deus. Eu estou aqui conjecturando, né? Foi agradecer a Deus porque ele carregou um leito durante 38, ou alguém ajudava ele a carregar o leito, ou empurrando lá a cadeira dele, ou a muleta, sei lá. 38 anos, mas esse homem não perdeu a fé. Foi curado e chegou lá aí que ele entendeu quem curou. Até então ele não sabia. Olha que bacana. Aí quem olha para ele olhou para a pessoa e falou: foi o Senhor que me curou. O Senhor é Jesus de Nazaré. Está vendo? Caramba! Muito obrigado. Eu vim aqui agradecer a Deus. Porque, gente, Deus está vendo a nossa gratidão. Isso é muito importante. Eu falei aqui, não tem muito tempo, né? Que o que Deus fez por nós esquecemos com muita facilidade. Você que foi curado por Deus, você já esqueceu. Você tem tanta coisa para fazer que já esqueceu. Você devia todo dia agradecer a Deus: Senhor, obrigado pela cura. E aí Jesus então olha para esse homem, com certeza ficou feliz, mas não deixou de fazer uma advertência. Se o pastor faz essas advertências, vai embora da igreja, porque o pastor falou que eu sou negligente, que eu não vou ao culto, que eu não sei. Vai chegar dia que você vai querer o culto e não vai ter igreja. Pode prestar atenção, escreve na sua Bíblia aí. Está pertinho esse tempo. Vai ter momento que você vai procurar Jesus e ele já levou a sua igreja. Corremos esse risco, gente. É a realidade. Aí Jesus chamou ele no canto? Não, Jesus falou para ele: olha só, você foi curado, não peques mais. Caramba, o que você entende com isso? Para que não lhe aconteça coisa pior. Tinha que dar uma advertência a ele. Caramba, será que ele estava 38 anos naquela situação por pecado? Ninguém vai sair andando daqui. Está vendo? Mas foi uma advertência de Jesus, não é minha não. Não tem nada com isso, eu estou junto do povo aqui. Eu estou recebendo a palavra para mim também. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Não é para a gente pensar?
Isso que você está passando de repente tem motivos. Gente, o que é pior que 38 anos entrevado? Eu vou responder para você. Na minha concepção, pior que 38 anos entrevado é a morte espiritual. Amém? Porque morreu espiritual vai para o inferno, não tem outro jeito. Não tem esse negócio. Então você vê, né, que Jesus deu uma advertência legal. Aí você percebe que Jesus pode quebrar o protocolo para te abençoar esta noite, para te curar, para responder a sua oração, para te dar a vitória, para te animar. Ele pode quebrar o protocolo. Ou então, providenciar alguém para te ajudar. Você que se sente sozinho, olha só, não se sinta sozinho nem abandonado, porque pode sumir todo mundo, mas Jesus vai estar com você. Não vai te abandonar mesmo. O amor de Jesus é imenso, gente. Não dá nem para gente, não dá. Porque Jesus está aqui nessa situação, fazendo coisa boa, ajudando, e já estão perseguindo ele porque ele curou o cara no sábado. Porque ele mandou o cara levar o leito. O cara tinha que deixar o leito então e pegar no dia seguinte. Eu não sei nem para que ele levou o leito. De repente vai emprestar alguém, né? Alguém pode ajudar você. Deus pode providenciar alguém para ajudar você. Vai beber água, estou me empolgando. E a água vai esfriando, né? Aí a empolgação vai diminuindo, né? Mas vamos lá. Vamos pensar agora nesse aspecto de alguém pode te ajudar. Será que alguém pode te ajudar? Com certeza. Vou lembrar você aqui rapidamente. Tinha um tetraplégico. Eu vou usar aqui o tetraplégico. A Bíblia diz paralítico, né? Mas paralítico, né, tem um montão de gente. Tem, né, o cara que é de muleta, o cara que quebrou o pé está torto, o cara que não anda, né? E aqui eu lembro de um tetra. Aquele tetraplégico que teve que ser transportado, abriram um buraco no telhado e colocaram ele diante de Jesus. Você vê que as coisas de Jesus não são fáceis. Não são. Jesus estava lá na casa de Pedro, se não me falha a memória, fazendo uma reunião, né? E nessa reunião, naturalmente, o seu poder, o poder de Deus que estava nele, curava pessoas de uma forma sobrenatural. Só que acontece o quê? Não dava para entrar na casa. Tinha uma multidão lá na porta. Olha só, não é diferente do tanque de Betesda. Tinha uma multidão. Você pensa que as coisas de Deus é molezinha?
Então procura outro Deus, porque do nosso não é não. A mulher que queria ser curada daquela hemorragia, olha a multidão que ela enfrentou, e ela teve que colocar no coração o seguinte, né? Se eu somente tocar as suas vestes, puxa vida, eu queria ter uma fé dessa, gente. Caramba, porque eu não ia ter fé para tocar Jesus, não. A veste dele, eu queria agarrar ele. Vem cá, me cura, me beijava ele, abraçava. A fé da mulher era muito maior. Era o suficiente ela tocar nas vestes de Jesus para cessar uma hemorragia de 12 anos. Meu Deus do céu. Agora nós deparamos com esse homem aqui que não consegue entrar, até porque, pelos estudos, deduz-se que ele era tetra. Porque ele não mexia braços, não mexia as mãos, não mexia as pernas. E alguns estudiosos alegam, inclusive, que ele tinha dificuldade de falar. Então é tetra. Gente, que sofrimento. Que agonia naquela porta, aquela multidão de gente. Aí Deus providenciou, porque coisa boa, gente, só vem de Deus. Do diabo não vem nada bom. Aí Deus providenciou 4 homens, amigos que souberam de outras curas. Você já não recebeu conselho de amigos? Você às vezes está numa luta muito grande, a pessoa fala, não, vai lá na igreja, a gente vai orar por você e tal. A gente sempre recebe um convite. Esses 4 homens também tomou conhecimento, naturalmente, de outras curas que Jesus estava fazendo. E você percebe que Jesus não precisava divulgar. Amanhã estarei lá no... Não. Porque quando Deus manda e acabou. Você veio aqui hoje porque Deus mandou você vir aqui. Amém? Eu vou lá porque estou precisando comer um salgadinho na cantina. Não. Isso você come em qualquer lugar. Você veio aqui ouvir essa mensagem porque Deus preparou o seu coração para você sair daqui abençoado por Ele. Porque Ele vai quebrar regras para abençoar a sua vida. Vai abençoar a sua vida. E a partir de hoje, segura essa aí. Essa é a senha. O pessoal chega na sua casa, a primeira coisa que faz: qual é a senha do Wi-Fi? Gente, que raiva. Agora é assim. O troço está tão evoluído que agora é assim. Antigamente era como? Olha, antigamente é na minha época, tá? Não é na sua que era mais novo, não. Não é na do Almir porque não tinha televisão, né? Mas na minha época. Na minha época a pessoa ia lá em casa fazer visita. Olha só. Entrava, oi, tudo bem? Aquela beijoqueira toda e falava assim: ai, liga a televisão. É o último dia da minha novela. O quê? Já falei para você, né? Lá em casa nós tínhamos televisão no meu quarto, no quarto das meninas, no quarto dos meninos, e não tinha televisão na sala. Gente, olha só, se vai me visitar, não é para ver televisão. Ficar vendo Cid Moreira, jornal, lembra disso? Não, lá em casa não vê. Quem via televisão lá em casa era a gente. Televisão era para nós, não para visita. Visita tinha um cafezinho corajoso, dependendo da visita, né? Corajoso é aquele que vem sozinho, né? Você vai na casa de alguém, alguém serve um cafezinho corajoso para você?
não traz um biscoito, não traz uma torrada, não tem um pedacinho de pão. Esse é o cafezinho corajoso. Foge dele. Está vendo? Está vendo? Então agora é assim, a pessoa chega lá em casa, ei, tudo bem? Se tiver festa, então Deus me livre. Qual é a senha do Wi-Fi? Gente, o teu Vivo móvel não funciona. Mas deixa isso para lá, gente. Vamos voltar aqui para a santidade. 4 homens animou esse paralítico, tetra, e falou para ele: rapaz, olha só, lá na casa de Pedro está tendo uma reunião e quem está lá é Jesus. Gente, que coisa maravilhosa. Vai lá que você vai encontrar Jesus. Aí ele falou: rapaz, mas como é que eu vou? Não tenho condições de sair daqui dessa cama. Não, nós vamos levar essa cama, cara. Nós vamos levar tudo. Pegaram o homem, levaram, e que decepção. Quando chegaram aquela multidão, eu falei: e agora? Aí o homem, naturalmente, falou assim: olha só, deixa para outro dia, cara. Porque não vai dar, não tem condição. Poxa, eu não posso ajudar nada, eu não consigo me mexer. Então, deixa para a próxima. Não, vai ser hoje. Olha só como Deus levanta pessoas para abençoar a sua vida. Vai ser hoje. Olha, tem pessoas que você nem acredita, que acha que não vai, mas vai sair dessa pessoa. Aí, naturalmente, devia ter um cara bom lá, né? Engenheiro. Falou assim: rapaz, não é difícil não. Nós vamos subir ao telhado. O quê? Isso, nós vamos subir ao telhado. Nós vamos abrir essa telha. Lá não tinha rebaixamento de teto, né? Com certeza. E nós vamos colocar você diante de Jesus. Você percebe que tem situações que nós precisamos ser levados a Jesus? Porque o que nós estamos vivendo é tão ruim, é tão desanimador, é tão difícil, que precisa de alguém para levar. Eu fico imaginando o pessoal embaixo daquele teto. Meu Deus do céu. E mete uma maquita, não sei. Conseguiram. Abriram, né? Tem até umas fotos, né? Bacanas, né? Você vê lá o cara no leito e os 4 dando corda. Que sacrifício. E imediatamente esse homem, graças aos amigos, pega essa senha, ó, graças aos amigos, se você não tiver amigo, tu está roubado. Esse homem ficou curado. Saiu dali alegre. Com certeza tinha o pessoal do contra. Tá vendo? Ela furou a fila. Com certeza tinha alguém falando: furou a fila. Puxa vida, sempre tem, né? Mas isso não é importante. O importante é que Jesus, Ele curou aquele homem. O importante é que Jesus vai quebrar protocolos para curar você, para abençoar a sua vida, para salvar a sua família, amém? Nós precisamos entender isso. Nós temos uma família imensa, né? Tem gente que tem família imensa.
e fica imaginando, caramba, será que a minha família vai ser salva? Essa é a preocupação, né, acho que todo crente se preocupa em primeiro lugar com a família. Será que, né, Jesus vai salvar a minha família? Ah, meu Deus, a minha filha, olha que preocupação, o meu filho. Eu tenho orado às 18 horas, tenho pedido pela sua família, que eu quero que a sua família vença, porque como nós temos pessoas na família com a trave no olho, que estão vivendo o momento, estão curtindo e não querem nem saber de Jesus. Você vai falar, ainda vai arrumar briga, até inibe da gente pregar o evangelho para eles. Mas não esquenta não. Deus vai usar alguém de fora para salvar a sua família. Normalmente é isso. Normalmente é isso. Minha mãe era evangélica, você sabe, né? Uma crente fiel ali, se converteu na Igreja Batista em Madureira, passou pelas águas ali, depois foi para a igreja Congregacional de Campinho, e os filhos estavam tudo na Portela, no Império. Porque os filhos não queriam saber de Deus, mas ela não desistiu, ela orava incessantemente pelos filhos. Aí eu fui me converter com um professor de violão. Olha só, gente, dá para entender esse negócio? A minha mãe ali falando de Jesus para mim, e eu fui me converter com um professor de violão. Está vendo? Então Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida. Esse alguém pode ser um ímpio, né? Um estranho, a gente não sabe a religião dos caras aqui, né? Desses 4, porque ninguém se importou com esse homem paralítico, mas os 4 amigos creram que o dono do milagre se importaria com ele. Está vendo? O dono do milagre se importa com você. Não importa o momento que você está, como você vai chegar, se alguém vai ter que te levar, o importante é que o dono do milagre, ele está olhando para você. E ele quer abençoar a sua vida. Então vamos acreditar que Jesus quer dar a você a vitória. Você lembra quando a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Está vendo? Então eu entendo o seguinte: é só um princípio de fé. Para Deus quebrar as regras, curar no sábado, mandar você trabalhar no sábado, não tem problema, carregar o seu leito. Então eu vou ficando por aqui, tá? Mas quarta-feira eu volto. Amém? Então vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor vai quebrar alguns protocolos para abençoar a vida do teu povo. Continua, Senhor, sustentando a nossa caminhada, sustentando, Deus, a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé. Davi, vem cá, meu filho. Ora por aqueles pedidos, que Deus te abençoe. Amém. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus maravilhoso, Pai eterno.